pessoal, aqui é a Aline da Aline Global Technology. Sejam muito bem-vindos à minha classe. Hoje eu vou falar um pouco sobre Health Check. Health Check, no inglês, traduzindo para o português, seria a saúde do seu ambiente de software. Portanto, eu peço que você fique aqui comigo e ver o que você pode estar explorando mais e entender um pouco sobre a tecnologia. São 7 tópicos a serem abordados hoje, que eu vou dar uma pincelada aí, e com o andar, né, da sua solicitação, você poderá comprar esse curso mais detalhado sobre cada tópico, tá ok? Então, vamos lá. Olha, toda empresa, ela passa por um processo de reestruturação, o processo que existe updates de um software, de uma aplicação que precisa passar por uma transformação, né? Porque as coisas vão mudando, o tempo da empresa vai mudando também, novas tecnologias vão surgindo, então é necessário passar por essa transformação, tá? Hoje, por exemplo, a gente está falando de AI. As empresas hoje que não colocam, né, o AI, elas estão um pouco fora do mercado, tá? E quando acontece esses updates, essa que a gente chama de migração, né, na tecnologia, pode ocorrer vários problemas, né? Porque imagina, você tem aqui o seu sistema antigo e você está trazendo o AI com mais outros aplicativos relacionados, outras interfaces relacionadas. Pensa na amplitude, da complexidade que é para deixar tudo bonitinho funcionando. Por isso que é importante fazer o teste de Health Check, que é a saúde do seu sistema num todo da tua empresa, por exemplo. Nós vamos começar aqui com o primeiro tópico, que é a arquitetura, né? Que nem, por exemplo, você pode olhar aqui nessa figura, dependendo do ramo da atividade da sua empresa, nós vamos ter aqui um database, nós vamos ter aqui as interfaces relacionadas para que o seu sistema de pagamento possa funcionar de forma correta, né? Então, todas essas áreas aqui relacionadas juntas, elas têm que conversar uma com a outra para que a sua empresa funcione, né? Então, a arquitetura, ela é tão importante como um fundamento operacional da tua empresa. Por que acontece tantos problemas se você tem um sistema de pagamento, por exemplo, e às vezes você tem que abrir um ticket que o processo de pagamento do teu website, por exemplo, está fora do ar. O que foi que causou esse pane com que a pessoa não consegue fazer o pagamento na website, né? Então, por isso que é importante a gente ter a estrutura bem definida da arquitetura da sua empresa, tá? Então, vamos lá. Você vai ter que definir quantos, né, o profissional de tecnologia, ele vai definir quantos usuários, onde isso vai ser colocado como host, né? Da onde vai sair essas informações centrais para que os sistemas podem conversar um com o outro, né? Então, a importância da arquitetura num todo, ela é o primeiro passo na estruturação antes de ser feito um teste de saúde do seu sistema, tá? Então, como se fosse no processo de arquitetura, né? Quando uma construção de uma casa, por exemplo. Da mesma forma, você vai traduzir para o software, né? Para a tecnologia. São os mesmos fundamentos, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha essa consciência. Por que de ser feito um health check, né? Se a tua empresa, ela sempre está fazendo trimestralmente um teste para ver que tudo está ocorrendo de forma correta, isso pode ser definido através do seu IT Manager ou o seu supervisor de tecnologia, que define como isso vai ser feito, né? Você acaba deixando
para a última hora, se caso acontece alguma pane com o seu sistema, né? Então, é uma prevenção para que problemas não ocorram durante aí o ano, né? De vida aí da sua empresa, né? Do seu sistema. Então, existe todas as partes aí que os componentes, né? Que falam um com o outro, por exemplo, se você tem uma empresa de restaurante, por exemplo, e você quer trabalhar com o iFood, delivery a tua comida, né, para o teu cliente. Então, quando o cliente ele entra no seu website da sua empresa para solicitar aquela comida, por exemplo, ela automaticamente, ela pensa, o usuário, que ela está conectada com a tua empresa. Quando, na verdade, são interfaces que nós chamamos de API, né? Que se comunica com o sistema da sua empresa, do seu sistema bancário, até ela fazer lá o checkout dela, o pagamento final, para que o iFood receba a informação e prepare aí o seu motoboy, né? No caso, o motoboy deles, para entrega da tua comida que você pediu através do website da empresa ou até mesmo do iFood. Então, quando acontece algum pane, a gente automaticamente acha que a empresa iFood, que não entregou minha comida, por exemplo, é a penalizada, né? Mas onde será que está realmente o problema, né? Então, a importância aí de se fazer, ter uma estruturação, uma arquitetura sólida, né, para a tua empresa. Vamos falar agora da aula, tópico número 2, né? Que seria a qualidade do código feito, né? Que no caso seria os princípios, né? E também a parte técnica e manutenção e documentação que a tua equipe de tecnologia precisa estar atenta. Agora, se você é uma pequena empresa que não tem esses recursos ainda, você automaticamente vai contratar uma empresa terceirizada para que faça essa análise, né, de qualidade de códigos que está por trás do sistema, que é uma linguagem mais técnica, né, da tecnologia, que somente os profissionais de tecnologia vão poder fazer essa avaliação para você, tá? Por quê? O código da codificação dos programadores que eles fazem, hoje a gente tem AI, né? O AI ele faz isso também, né? Mas os programadores de tecnologia, eles têm a função de escrever a linguagem, né? Seja ela Python ou Java, né? Que são linguagens, que a linguagem que a gente fala é a conversação entre os sistemas. Que nem, por exemplo, eu falo português, mas eu tenho que comunicar com outro software que fala em inglês. Como é que eu vou transformar a minha mensagem do português para o inglês universal para que os sistemas se conversem? Isso nós chamamos de código, né? Que é universal. Por que é universal? Ela em qualquer parte do mundo ela é usada, que eu acabei de explicar, que é a linguagem, seja Python ou Java. Essas são as linguagens usadas na tecnologia atrás do sistema para que eles se conversem um com o outro, tá? E essa parte ela também tem que ser feita uma análise bem criteriosa, testes, né? Que os profissionais de tecnologia são capacitados para fazer esse tipo de avaliação. Então, olha só, recapitulando um pouco. Nós falamos da importância da arquitetura e, segunda parte aqui, a importância da qualidade da codificação, né? Que é a parte por detrás do sistema, que é a linguagem universal para que o seu sistema converse um com o outro, de forma universal, que todos os sistemas podem entender essa linguagem. A performance do software. O que seria isso, né? Quando a gente fala de performance, a gente fala de testing, né? A gente fala de um teste que nós chamamos de stress, um teste de durabilidade,
para ver o quanto que o seu sistema vai aguentar o volume de informação. Que nem, por exemplo, eu tenho uma empresa que é uma loja de conveniência, ou pode ser uma rede de supermercado, por exemplo, né? Só que eu tenho em minha cidade mais de 30 localidades, né? Isso eu estou falando da minha cidade. Mas eu posso ser uma rede de varejista espalhada no todo o país do Brasil, por exemplo, ou até fora do Brasil, né? Como é que o meu sistema vai aguentar o volume de informações de vendas diárias? Por isso que é feito o teste de stress. De stress significa o tanto que o sistema vai aguentar o volume de informação. Que nem, por exemplo, a gente fala de vendas feitas na época de Natal, por exemplo, né? Você imagina a quantidade de informação de vendas que é feita no Natal? Isso em todas as localidades da minha rede de supermercado, por exemplo, né? E aí fica a pergunta, como é que meu sistema vai aguentar o tanto de volume de informação de venda dessa? Por isso que, através do performance, o seu IT manager, o seu departamento de tecnologia da tua empresa, ou a empresa que você terceirizou, ela pode realizar esse teste para verificar como é que o sistema vai responder. Recentemente, aqui nos Estados Unidos, nós tivemos esse exemplo no Natal, né, que o volume foi além do esperado e uma localidade no Alabama, ele teve que dar, né, de graça as vendas para os clientes que estavam no caixa do supermercado, porque deu pane. Deu pane e se passaram 10 minutos, 15 minutos e o sistema não voltava a funcionar. Então, a gerente decidiu presenteá-los essas compras, tá? Aí fica a pergunta, o que faltou? Faltou um teste de performance para ser feito? Acredito que sim. Então, por isso que é importante fazer aí o teste de performance do seu sistema. Vamos entrar na parte de seguridade, né? Que são as partes do quê? De autenticação, da questão de fraudes, que o seu sistema não vai ser tirado, extraído informações sigilosas, né? Que são os dados privados dos seus clientes, da empresa num todo. Como é que eu vou me proteger os meus dados dos meus clientes? O que eu posso fazer para que isso não seja roubado através de um scammer, né? Dos grandes fraudadores da tecnologia, né? Os chamados os ataques cibernéticos, por exemplo, tá? Então, por isso que é importante aplicarmos aqui como tópico de seguridade para a tua empresa e que você que tem a sua empresa que terceirizou esse serviço, né, na parte de tecnologia, você pode requerer, né, esse teste feito que nós chamamos de seguridade, tá? Para justamente mostrar o quanto que o seu sistema da tua empresa é sensível contra fraude, né? E roubo de dados dos seus clientes e também da tua empresa num todo. Por isso que é importante seguir um processo de governança que no Brasil nós chamamos de LGDP, né? Que é a Lei de Proteção dos Dados criado em 2018. Que as empresas têm essa proteção aí de casos que ocorra com fraudes, roubo de dados, ela tem esse processo aí a ser respeitados, né, por lei. Então, olha só, vocês estão vendo como é importante que as partes de um software, ele tem que ser analisado com detalhes e ter uma estrutura de fundamento forte para justamente proteger contra os fraudadores, correto? Então, toda essa estrutura que a gente está falando aqui, que eu estou falando, é muito importante que você tenha essa consciência. E também para identificar os erros, da onde está surgindo o erro, para que você possa sanar o teu problema, tá? Como hoje, essa aula, nós estamos falando sobre a questão do health check, né? Existe um outro tópico que eu quero também ensinar, que é
se proteger contra os ataques, né? Que é uma aula mais detalhada sobre isso. Database. A saúde de memória do seu database. Que nem, por exemplo, eu contrato uma empresa que me fornece o database dela, né? O produto dela para que eu possa guardar as minhas informações valiosas dos meus clientes. Mas eu tenho que saber também o quanto de memória que eu vou usar, né? Nesse database. Daqui 5 anos, quanto de memória eu vou precisar ainda ter em reserva, né? E me preocupar em não perder a memória, né? Desses meus dados, desses meus clientes. Então, veja só. Database é a mãe central, né? De um processo num todo, de um software, né? Porque é esse database que vai guardar as informações valiosas dos seus clientes. Então, é necessário ter o quê? Um backup. Que esse sistema seja íntegro, que não tenha nenhum problema, né? Que o processo de otimização, que possa ser feito testes através dos profissionais de tecnologia da tua empresa ou da empresa terceirizada, né, que você contratou para fazer esse tipo de serviço, para que você cheque realmente que o seu database não será comprometido, né? Então, assim, é de extrema importância se preocupar com os dados de base da tua empresa. Agora, vamos falar um pouco sobre a infraestrutura. Aqui a gente fala sobre questão de servidores, né? Da onde que vai vir essas informações? Toda empresa ela tem um servidor que ela armazena, né? Os dados dos clientes e da empresa num todo, né? Se a gente fala de uma empresa gigantescas, né? Que nem, por exemplo, uma Meta, um IBM, né? A IBM, por exemplo, uma Microsoft, que tem os seus servidores centrais aqui nos Estados Unidos e também espalhados no mundo todo por questões estratégicas. Por quê? Se algo acontecer numa determinada região, a infraestrutura dela ela tem um backup, né? Para poder o sistema continuar gerando informação, tá? Então, aqui, a infraestrutura também ela é muito importante. O peso, o volume dessa infraestrutura tecnológica da sua empresa, ela tem que estar também estruturada. Então, através do Health Check, né? Da saúde, que é feito os testes do seu software, você consegue identificar também e fazer essa autoanálise, né? Agora, é importante ressaltar que o Health Check, ele não é feito esporadicamente, tá? Ela pode ser feita trimestralmente, aí depende da negociação entre você e o teu cliente, né? E o teu fornecedor que vai estar fazendo esse trabalho para você, tá? Então, possa ser que possa ser feito um acordo, né? Um contrato como que pode ser, a melhor forma que pode ser feito esse health check. Aula número 7, né? O cumprimento, né? A cobertura, na verdade, do teste, né? Os tipos de teste que pode ser feito, né? Que eu posso nominar aqui, que seria o teste de unidade, por exemplo, né? Que é o teste individual de cada aplicativo, né? Ou até mesmo sistemas que devem ser testados, tá? Depois a gente tem a integração de teste, que a integração de teste que é feita, ela vai analisar a arquitetura num todo, né? Desde o começo, meio e fim da vida do seu software, né? Então, por isso que nós chamamos de teste de integração, tá? E também tem os testes de API, que são os testes das interfaces. Eu dei um exemplo, por exemplo, da fast food, né? Que você vai lá, entra no iFood, no site deles e pede a sua comida preferida. O que o iFood faz? Ele vai lá, conecta com aquele restaurante italiano, né, da sua comida preferida, conversa lá entre a linguagem, pede a sua ordem. O restaurante italiano manda uma outra mensagem
para o iFood, dizendo que a comida está pronta e que pode ser pega e entregue na tua casa. Isso tudo quem faz é o API, tá? Então, o API também ele pode ser feito um teste para que verifique se não há nenhum problema aí de conversação entre essas interfaces, tá? Então, o profissional também ele pode fazer esse teste para você. E existem outros vários de testes também que a gente pode falar aqui, que é um assunto extenso, né? Que não dá para ser coberto em numa aula rápida como essa, tá? Mas é importante que seja feito também esse tipo de teste, tá? Agora, 60% dos problemas, eles são cobertos pelos testes feitos através do Health Check. Ou seja, você está salvando aí a vida do software da tua empresa, tá? Agora, gente, é tão interessante isso porque é preferível investir no Health Check e nos testing através de um profissional de qualidade, né? Num profissional de tecnologia, do que deixar o teu sistema ter uma pane e daí você procurar uma solução para resolver o teu problema em tempo recorde, né? Que às vezes demora-se muito tempo dependendo da complexidade do erro que foi identificado, né? Que muitas das vezes demora-se aí entre 24 horas a 48 horas, né? Quando isso acontece, você tem que abrir um chamado, né? Para fazer esse processo investigativo para resolver o teu problema, né? Do seu software. Que geralmente a gente dá um prazo de 24 horas, 48 horas para começar a ser investigado. Ou seja, nesse período aí, você não consegue fazer negócio na tua empresa, porque está sobre investigação e também, dependendo do problema que foi feito, você não pode nem vender, né? O teu site pode ficar fora do ar e você não conseguir fazer dinheiro por conta desse problema, né? Então, olha só a complexidade que a importância que é fazer o Health Check, né? Outro detalhe, você salvará custos legais, porque dependendo das empresas, do acordo que você foi feito, né? A empresa ela precisa ressarcer, né? Se você trabalha com uma empresa terceirizada, por exemplo, a terceirizada ela tem que ressarcer, né? Um valor aí por ter ficado fora do ar, o teu negócio. E, consequentemente, a empresa ela tem que ressarcer o consumidor, né? O cliente que contratou essa empresa de tecnologia para que o sistema seja fornecido de forma tranquila e saudável, né? No ambiente saudável da tecnologia num todo, tá? Então, olha só. Como é importante, né, discutirmos sobre isso. Por que não é se falado muito sobre o processo investigativo? Porque dá trabalho, né? É um processo demorado para poder fazer uns testes de análise mais profunda e fazer com que você entenda um pouco cada parte que o software é apresentado, tá? Então, aqui, por isso que essa aula é para te ajudar, né? Você ou a tua empresa que precisa entender um pouco mais sobre tecnologia.